Senhor. Sou grato a Deus por ter chegado aqui nessa tarde, uma honra, estar aqui. Vamos abrir nossas Bíblias. Eu tinha preparado algo, mas Deus, Ele faz como Ele quer, A gente vai ler um versículo, já que é círculo de oração, e o tema dessa mensagem é o poder da oração, amém? Então abra as vossas Bíblias comigo, o livro de 1 Crônicas, no capítulo de número 4, e o versículo, apenas o versículo de número 9, para nossa meditação nessa tarde. Glórias a Deus. É uma mensagem onde eu ministrei ela esses dias, mas é uma mensagem poderosa da parte de Deus, porque Deus, através da oração, Ele muda a história das nossas vidas, amém? Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4, e o versículo de número 9 nos diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe o chamou o seu nome. Mas foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores dê a luz. O versículo 10 para nós meditar: porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoarem muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu que lhe tinha pedido. E assim oramos. Justo, maravilhoso Deus, Pai amado e querido, nesse momento, Senhor, te agradeço, meu Pai, por esta palavra, te agradeço por estar aqui, meu Deus, mas eu quero te pedir, Senhor, que a partir de agora, meu Deus, o teu Espírito Santo venha fazer uso da minha boca, venha falar com a tua igreja, meu Pai, através da minha pessoa. Deus querido, Deus amado, isso nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. A igreja poder sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus, Louva a Deus por estar aqui nessa tarde, louva a Deus por a vida do nosso pastor Josivaldo, através da irmã Gerlane. Tinha perdido o contato dele, e a gente fez o convite, estamos aqui. Louva a Deus por a vida do meu pastor Samuel, um homem que eu amo, aprendi a amar. A gente se conheceu no caminho, fazendo um tempo que não se viu, mas estamos aqui para adorar. Não importa a distância, não importa a distância, o que importa é que a gente estamos juntos em Cristo Jesus, meu pastor Jorivaldo? Às vezes não podemos estar perto, mas aleluia, mesmo à distância a gente continua amando nossos irmãos em Cristo Jesus. Então louva a Deus por a vida da igreja, da comissão. Louva a Deus por a vida das irmãs que vieram ali, das duas dirigentes, a diaconisa Gilvanete, nossa diaconisa Josana, e as irmãs Lane, irmã Gerlane e a irmã Nina. E louva a Deus por a vida da minha esposa, é que ela vem comigo, porque às vezes a palavra sai mais dura um pouquinho, a igreja não dá glória, ela abre a boca e dá glória e me ajuda a pregar, pastor Samuel. Amém? Glórias a Deus, brincadeira, Glória. Nós estamos aqui alegres por estar essa tarde. O texto que eu li nessa tarde é o texto que ele me chama a atenção. O tema dessa mensagem é o poder da oração. E quando eu estava meditando nesse texto, e a gente vê que o nome Jabes, ele só está na Bíblia nesses dois versículos, aleluia, no versículo 9 e no versículo de número 10 de 1 Crônicas, e no resto da Bíblia não fala mais sobre esse homem. O que me chamou a atenção, meus pastores, é porque o livro das Crônicas é um livro
de memória. Nós vemos, aleluia, que quando o rei manda ler uma palavra para ele, abriram no livro das crônicas, estava escrito que Mardoqueu tinha livrado o rei, aleluia. Quando eu peguei esse texto, eu observei que o livro das crônicas aqui está falando de genealogia, aleluia, falando que, aleluia, alguém, fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Ciclano, e então o escritor, ele começa a escrever a genealogia do filho de Israel, e ele começa falando que alguém que era pai que gerou, mas quando ele chega no nome Jabes, ele olha e ele não encontra a descendência de Jabes, ou seja, Jabes, ele não gerou ninguém. Jabes, aleluia, quando ele pega, eu fico imaginando ele dizendo, esse nome deste homem é um homem, aleluia, que o seu nome é associado à dor, que o seu nome é associado à tristeza, aleluia, mas foi olhar a história desse homem e ele entendeu, aleluia, que esse homem, ele foi mais abençoado do que os seus irmãos, ele foi um homem mais ilustre, mais poderoso, ou seja, Deus mudou a história desse homem. Era um homem, aleluia, que mesmo trazendo uma marca de tristeza, que mesmo trazendo uma marca de dor, mas ele não se preocupou. Ele disse, não, eu vou invocar o Deus de Israel, porque eu sei, aleluia, que é o único que pode mudar a minha história. E nós observamos neste versículo, aleluia, 3 pontos, aleluia, 4 pontos, aleluia, da oração de Jabes, aleluia. O primeiro ponto desta mensagem, aleluia, Jabes, ele faz uma oração sincera, aleluia. Diga para o seu irmão, Deus gosta da sinceridade, Deus gosta de uma oração sincera, aleluia. E Jabes é a primeira oração de Jabes, é uma oração sincera, aleluia. A Bíblia nos diz, aleluia, que abençoar faz parte da natureza de Deus. E muitas vezes, aleluia, nós temos receio de pedir a Deus, achando, aleluia, que nós, aleluia, aleluia, que vamos ferir a Deus com palavras, aleluia, aleluia. Temos medo de ofender, mas Jabes, aleluia, em sua primeira oração, ele, aleluia, ele faz um pedido e disse a Deus, se me abençoares muitíssimo, se me abençoarem muitíssimo, eu fico imaginando, igreja, a Jabes, ele começa a imaginar, olha, você parou que tem pessoas, aleluia, que a sociedade olha para ela e não dá nenhum valor. Tem pessoas, aleluia, que a sociedade, aleluia, olha para ela e diz, olha, esse aí não tem jeito, esse aí não tem futuro. Aí Deus está dizendo nesta tarde, eu ainda mudo a glória por causa da oração desta igreja. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus está mudando a história de parente de crente que está aqui por causa da tua oração. Ah, você não está entendendo, a situação está difícil, aleluia, está para... Ai, meu Deus, eu vou falar, meu pastor, aleluia, aleluia, a situação está difícil, ninguém dá valor, ninguém vê, até já disseram, olha, não tem jeito. Aí sabe o que eu quero dizer para você nessa tarde? Muitas vezes é preciso, aleluia, Deus tirar de Jerusalém, Deus leva para Lodebar, aleluia, aí coloca em Lodebar. Quando Deus coloca em Lodebar, é para poder Deus mudar a história, é para poder Deus trazer de Lodebar. Eu quero dizer para você nessa tarde, Deus está tirando alguém de Lodebar, Deus vai trazer para Jerusalém, meu pastor, Deus vai sentar na mesa. A Bíblia vai nos dizer, amado, aleluia, que o rei Davi, ele
Jonatas. Aí de repente, aleluia, mataram Saul, mataram Jonatas, aleluia, mas Jonatas tinha um filho, e quando, aleluia, mataram o seu pai, ele começa a fugir com ele, e a Bíblia diz que, aleluia, que ele cai, uma carruagem passa por cima, quebra as suas pernas, aleluia, aí ela pega e foge para Lodebar, ela fica em Lodebar, mas em Lodebar, aleluia, é lugar onde Deus trata, é lugar onde Deus muda, é lugar onde Deus transforma, aleluia. Agora eu fico imaginando Mefibosete ali, aleluia, alguém olhava para ele e dizia: esse aí não tem jeito, é aleijado, não tem futuro, porque a própria Bíblia diz, aleluia, e certo dia Davi pergunta: olha, ainda resta alguém da casa de Saul para que eu possa usar de misericórdia com ele, por amor de Jonatas, aleluia. Aí tinha um servo por nome Ziba, mandaram chamar Ziba, ele pergunta: Ziba, aleluia, diz: tem alguém da casa de Saul que eu possa usar da bondade de Deus? Quando ele diz: tem um, mas não presta, não tem nenhum valor, está em Lodebar, está aleijado, aleluia, não tem futuro. Aí ele disse: manda buscar, aleluia. Agora fique, mas você vai entender nessa tarde, eu vou voltar para a mensagem, aleluia. Mas sabe por que Deus tirou? Eita glória, aleluia. O senhor me deu uma toalha aí. Glórias a Deus, que eu deixei a minha. Aleluia. Você sabe por que, aleluia, Deus permitiu que Mefibosete fosse para Lodebar? Mefibosete foi para Lodebar, meu pastor, para não morrer em Jerusalém. Era comum na época o rei que assumia o trono, ele matava a descendência do outro rei. Mas o interessante não é porque Mefibosete era descendente de Saul, é porque o rei Davi, aleluia, ele manda matar todos os aleijados que tinha em Jerusalém. Você está entendendo? Aleluia, aleluia. Davi, aleluia, dá uma ordem: mata, aleluia, os deficientes que estão em Jerusalém. Mefibosete era deficiente. Aí Deus, aleluia, permitiu que ele fosse para Lodebar. Aleluia. Aí agora, aleluia, Mefibosete já tinha filho lá em Lodebar. Aí Deus faz com que o rei se lembre de perguntar se tinha alguém da casa de Saul. Isso está em Lodebar. Lodebar, terra de miséria. O rei diz: manda chamar, manda buscar. Aleluia. Eu fico imaginando, meu pastor, que quando Mefibosete chega, ele se prostra aos pés do rei e ele diz: não, olha, levanta. Eu estou correndo um pouquinho por causa da hora. Levanta, deixa eu dizer, aleluia. Davi disse: a partir de hoje tu vais sentar na mesa comigo. Eu vou descer. Eita glória. Deixa eu dizer para você: Deus tira de Lodebar, traz para Jerusalém, coloca na mesa. Quando está sentado na mesa, eita, ele tinha defeito nas pernas, mas quando ele sentou na mesa, meu pastor, aleluia, ele ficou da mesma altura. É porque Deus leva para Lodebar. Quando Deus traz para a mesa, aleluia, quando está sentado na mesa, aí ele fica do mesmo tamanho. Não tem maior para Deus. É igual. Você acredita que Deus está tirando alguém da tua parentela? Eu vou falar, irmãos. Deus está tirando alguém, parente teu, que está no presídio. Deus vai tirar e vai sentar na mesa, vai sair de lá crente, vai pregar a palavra dele, vai dar testemunho. E Deus, porque ele tira de lá e coloca na mesa. Você acredita? Dá uma glória para o Senhor Jesus.
É a tua oração tem poder. Alguém pode até ter olhado e ter dito, não tem futuro. Aí Deus está dizendo, eu ainda faço prosperar, eu ainda faço ser próspero, eu ainda mudo a história, aleluia. Vamos voltar aqui para a mensagem, glórias a Deus, aleluia. Nós estávamos falando, aleluia, da primeira oração, aleluia, de Jabes, se me abençoarem muitíssimo, e para, aleluia, para algumas, estas palavras, aleluia, elas podem até parecer presunçosas da parte de Jabes, mas aleluia, na verdade, ele estava fazendo uma oração sincera, aleluia, aleluia, e Deus ama a verdade, aleluia, no íntimo. Pergunta para você mesmo, aleluia, em sua palavra, aleluia, o que é que você, aleluia, a sua opinião, o que é ser abençoado por Deus? O que é ser abençoado por Deus? A palavra abençoar significa lançar a bênção, fazer feliz. Ser abençoado por Deus é ser uma pessoa, aleluia, emocionalmente, fisicamente, aleluia, bem. Provérbios, aleluia, capítulo 10 e o versículo 22 diz, aleluia, a bênção do Senhor, ela traz riqueza e não acrescenta dores. Jesus é a fonte de todas as bênçãos. Diga para o seu irmão, Jesus é a fonte de todas as bênçãos. E nessa tarde, aleluia, Deus te trouxe aqui para te dizer, estou eu mudando a história da tua vida, estou eu escrevendo uma nova história, glórias a Deus. E o segundo ponto dessa mensagem, Jabes, ele faz uma oração ousada. No versículo 10 ainda ele diz, se alargares as minhas fronteiras. Jabes estava dizendo, porque Jabes vinha da descendência de Israel, Senhor, eu quero que o Senhor amplie as minhas terras, eu quero que o Senhor alargue, que o Senhor me dê mais. Ele faz uma oração, aleluia, ousada. E quando eu pego esse texto, eu observo na Bíblia, meu pastor, que muitas vezes, aleluia, Deus, Ele quer que eu e você mude a oração, que eu e você faça uma oração com ousadia. A Bíblia, aleluia, no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, aleluia, e o versículo de 11, a Bíblia vai nos dizer que depois que comeram, que beberam, Ana vai para o altar, aleluia. A Bíblia diz que Ana mal mexia os lábios, mas deixa eu dizer para você, Ana faz uma oração, aleluia, ousada com Deus. Sabe por quê? Porque Ana tinha promessa de Deus. Ana esperou 25 anos, aleluia, Ana esperou esse tempo sendo humilhada, aleluia, aleluia, sendo, aleluia, afrontada pela sua rival, aleluia. E a Bíblia nos diz, aleluia, que quando ela subia para oferecer sacrifício, se lá o seu marido Eucana pegava a melhor parte e dava a Ana, porque o amava. E tem muitas pessoas no meio do povo de Deus que tem amor, que tem carinho, aleluia, que tem até dinheiro, que tem condição, aleluia, mas falta algo dentro de si, que só quem vai preencher é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Todo ano ela estava lá oferecendo sacrifício, mas naquele dia Ana resolve mudar a oração, porque a Bíblia diz que ela estava tão angustiada, e o seu marido tentando consolar. E muitas vezes a gente pensa que vai ajudar alguém
com a palavra de consolo, e a pessoa, aleluia, ela quer ouvir outra palavra, está precisando de algo. Muitas vezes a pessoa está triste, angustiada, e a gente tenta consolar de uma maneira, pensando que está agradando, estamos deixando aquela pessoa mais triste, aleluia. A Bíblia diz, meu pastor, aleluia, que Eucana olha para Ana triste, chorando, não conseguia comer. Eu fico imaginando ele dizendo, aleluia, por que tu está triste? Aleluia, eu te amo, eu não sou melhor para ti do que 10 filhos. Ali doeu dentro de Ana. Eu fico imaginando, está escrito, é mente de pregador. Ana chega no altar do Senhor, aleluia, e dentro de si ela dizendo, olha, eu tenho um amor. Meu marido disse que me ama, aleluia, que o amor dele é mais do que 10 filhos. Eu não quero o amor de 10 filhos, eu apenas quero um filho. Aí se o Senhor, e ela diz, ó Senhor dos exércitos, se atentares para a tua serva, da tua serva não te esqueceres. Ela está dizendo, Senhor, cadê a promessa que o Senhor me fez? Cadê a promessa que o Senhor me fez? O Senhor me disse que eu ia ter um filho, mas cadê a promessa? São 25 anos. Deixa eu dizer para você, tem momento que é preciso, não é cobrar a Deus, mas é lembrar a Deus a promessa, porque Ele quer ouvir da tua boca. Ele, quando Ele chega, segue Jericó, Ele diz que queres que eu te faça. Eu fico imaginando ela dizendo, olha Senhor, se o Senhor atentares para a tua serva, da tua serva não te esquecer, e a tua serva deu um filho homem, eu vou criar ele na tua casa. Ele não é meu não, ele não é meu não, Senhor, ele é teu, ele é teu. E o Senhor concedeu. Aí deixa eu dizer, eu estava bem lamentável essa semana pregando, e Ana, ela soube, aleluia, ela foi uma mulher que ela tinha ousadia, ela orava com ousadia. Ela soube no momento certo, o profeta olha para ela e diz, olha, até quando estarás embriagada? Aparta de ti essa bebida. Ela disse, não, meu Senhor. Veja que ela, aleluia, o profeta acusou ela de algo que ele achou. Você vai entender. O profeta diz, até quando estarás embriagada? E ela diz, meu Senhor, não tenha tua filha por filha de Belial, porque nem bebida forte, nem vinho, eu bebida, eu sou uma mulher angustiada. Quando ela disse, aleluia, meu Senhor, não me tenha por embriagada. Aí o profeta entendeu que estava errado, disse, vai em paz, e o Senhor faça a tua... Aquela, quando ela disse, meu Senhor meu, ali foi a palavra-chave para ela receber a bênção. Deixa eu dizer para você, é que muitas vezes Deus quer te abençoar, aí permite situação na tua vida, aleluia, que vem uma afronta, aleluia, para ver se você está preparado para receber a bênção. Você acredita nisso? Abre a tua boca e dá uma glória para o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Nós observamos aqui, aleluia, alargue as minhas fronteiras, nos termos, trazendo na linguagem de hoje, Senhor, eu já tenho dinheiro, eu já tenho casa, eu já tenho terreno, mas eu não quero somente isso, eu quero mais, eu preciso de mais, porque esse nome que eu carrego de tristeza, que causa dor em alguém, eu quero que ele seja transformado em bênção. Eu quero que as pessoas olhem para mim e não vejam, aleluia, que eu carrego esse nome de tristeza, de dor. Eu quero que as pessoas olhem para mim, aleluia, e vejam o Espírito Santo dentro de mim, aleluia. Aleluia. A Bíblia diz em Isaías 54, versículo 2, que Jerusalém, ela era, aleluia, comparada a uma mulher que não tinha filhos, mas Deus disse que ia restituir, que ia dar filhos. E deixa eu dizer para você nessa tarde, Deus te trouxe aqui para te dizer que vai gerar filhos. Aí talvez você
tem que entender que é filhos na fé também. Você vai ganhar muitas almas para você. É filhos também, é gerando filhos, aleluia, é trazendo pessoas. Aí Deus vai mudar a história de alguém. Quando fala que Jerusalém era comparado a uma mulher que não tinha filho, mas Deus disse que era filho, deixa eu dizer para você, parente teu. É aquela pessoa que muitas vezes olha para ela, você não dá nada, Deus vai trazer, como eu falei, de Lodebar, vai botar na mesa, vai ser pregador e vai ganhar alma para Jesus. Vai gerar filho. Amém? Eu estou correndo aqui por causa da hora. Glórias a Deus. Esse é o segundo ponto na mensagem. Alarga as fronteiras significa mais que conquistar terra. Alargar as fronteiras é ter mais influência. Ou seja, ele queria ter, não era somente alargar, ele queria ser mais influente. Porque deixa eu dizer para você, quando Deus tem projeto, ele tira lá dentro do pó, ele coloca no meio dos grandes. Deus fez uma promessa a mim, falar, há muito tempo, vou eu te colocar no meio dos grandes. Eu sou pequeno, não é porque eu sou pequeno em estatura, porque Deus pegou e me colocou no meio de pessoas. E vamos dizer, o conhecimento que eu tenho vamos dizer, eu não tenho nem condição de, vamos dizer, de amarrar o sapato do outro, que é um teólogo, é homem formado em teologia, bacharelado, é advogado, é juiz, e eu estou lá porque Deus fez a promessa e Ele colocou lá. Deixa eu dizer para alguém que está aqui, Deus te fez a promessa, Ele vai te levar, Ele vai te botar no meio dos grandes, aleluia. Cante lá, Yasharabada, Yashoreia, Yasho. Ele é fiel. E Deus sempre falando. Sabe o que Deus fez esses dias? Levou ela. A gente foi pregar. Eu fui pregar só para pastores. Pastor que tinha 26 anos, 20 anos, só de pregação rodando no Brasil todo. Mas eu estava e ninguém pregando para eles também, aleluia, porque quando Deus faz a promessa, Ele cumpre, glórias a Deus, aleluia. Então alargar, aleluia, como Jabes disse, não foi somente alargar as tendas, alargar a terra, aleluia, alargar as fronteiras, é ter mais influência, aleluia, influência maior. E Jabes estava dizendo, aleluia, eu não nasci só para isso. Ou seja, você tem que dizer, eu não nasci somente para isso, eu quero crescer, eu quero mudança. Porque muitas vezes, deixa eu dizer para você, nós nos acomodamos. E Deus não quer comodismo. Deus quer que você busque. Porque quando você começar a pedir para Deus alargar as suas fronteiras e dizer, Senhor, aleluia. Porque tem pessoas que têm, eu vou falar, tem pessoas que querem pregar, mas quando chega aqui, aleluia, não prega. Porque está o pastor Samuel, está o pastor Josivaldo, tem outro pastor. Então peça a Deus para tirar esse nervosismo. Senhor, eu não quero, não estou invejando o pastor Samuel, eu não estou invejando o pastor Josivaldo, mas eu quero pregar a tua palavra, aleluia. Eu quero abrir a minha boca, aleluia. Eu quero ver a alma ser convertida. Eu tenho dito a Deus, Deus, eu quero ser que nem Jabes, eu não me conformo, aleluia, somente no pouco. Eu quero crescer, eu quero que haja mudança, eu quero que haja transformação, eu quero que através da minha vida, eu quero que o Senhor me dê para me abençoar outras pessoas. Aleluia. Aleluia. O terceiro, glórias a Deus, vamos aqui. Ele estava, glórias a Deus, eu não nasci só para isso. Ele estava recusando viver uma vida, aleluia, estagnada. Algumas pessoas
não desejam isso, aleluia, temem crescer, porque tem pessoas que se acostumam, elas temem crescer, né? Elas não querem crescer, se acostumam naquilo ali, viver naquilo ali. Pronto, ali tá bom, estou acomodado. Deus prometeu, né? Ele vai fazer na hora dele, se ele for da vontade dele. Já tem pessoas dizendo, Deus, tem uma promessa, dizer que o Senhor vai cumprir se for da sua vontade. Não, Deus, o Senhor me fez uma promessa. O Senhor me fez uma promessa. Então cumpra a promessa que o Senhor me fez. Cumpra a promessa que o Senhor me fez, que aí eu vou fazer, aleluia, a tua obra como o Senhor disse que ia fazer. Ana, ela disse, Senhor, se tu me der um filho homem, eu vou te dar ele não é meu. Jabes estava dizendo, Jabes não queria viver naquela mesmice. Jabes queria ser diferente, porque a vida dele já trazia sofrimento. A vida dele, ele era um homem que carregava uma marca de tristeza. Mas nesse versículo 10, ele faz 4 pedidos que mudou a vida dele. Vamos para 4 pontos para a gente, aleluia, correr aqui para não passar da hora. O terceiro ponto, o segredo de Jabes, uma oração de dependência. Jabes, ele faz uma oração de dependência. Versículo 10, a parte C, que seja comigo a sua mão. Sabe o que Jabes estava dizendo? Já era influente. Jabes já tinha alargado os termos dele, as terras, já tinha riqueza. Mas Jabes entendia que se a mão de Deus não fosse sobre ele, aquela riqueza que ele tinha de nada adiantava. Meu Deus! Para que nós venhamos ter um crescimento. Você sabe por que você está aqui nessa tarde? Porque a mão de Deus está sobre vocês. Aleluia. Jabes, ele tinha tudo, mas agora ele faz uma oração de dependência. Ele disse, eu não dependo de mim, eu dependo que a sua mão esteja sobre mim. Eu preciso que o Senhor estenda a sua mão sobre o meu negócio. Eu preciso que o Senhor estenda a sua mão sobre o meu casamento, sobre o meu lar, sobre a minha família. Minha família é tua e eu não aceito, aleluia, que a sua mão não esteja sobre a minha família, Deus. Aleluia, aleluia. E a gente vê que Jabes já se sente muito abençoado com suas fronteiras alargadas, mas reconhece que será incapaz de manter essa vida longa de Deus, aleluia. Será incapaz de manter esta vida longa de Deus. Então ele diz, que seja comigo a sua mão. Que seja comigo a sua mão. Porque não adianta não, né? Tem tantas pessoas que Deus abençoa, né? Deus faz uma promessa, Deus abençoa, a pessoa começa a prosperar e de repente você vê aquela pessoa voltar para o zero. São coisas que a gente vê, né? Deus dizia assim, olha, eu estou abrindo as portas. Aconteceu isso com pessoas que vivem no nosso meio. Eu estou abrindo as portas. E Deus abriu as portas. E essa pessoa chegou até a dizer para mim assim, o senhor sabe quanto vai ser meu dízimo na igreja? R$5.000. Sabe o que aconteceu? O negócio caiu. Não tem nada. Está passando por fora. Porque, sabe por quê? Porque não pediu a proteção de Deus. Abandonou a obra. Precisamos estar debaixo da mão de Deus.
Moisés, ele disse no capítulo 33 do Êxodo, versículo 14, que Moisés disse: eu não vou sem a tua presença, eu não vou chegar a lugar nenhum sem a tua presença. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, vamos correr aqui, vou encerrar, viu, meu pastor? Aleluia. Quarto ponto para nós encerrar: uma oração de proteção. Já se ele pede para ser abençoado, ele faz uma oração ousada, ele faz uma oração de dependência, né? E ele agora faz uma oração de proteção. Aleluia. Versículo, capítulo 10, a parte de, lá no finalzinho diz: aleluia, aleluia, e me preserves do mal, ou seja, me livres do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Jesus disse: livra-me do mal. Se tem mal, se você pede a proteção de Deus, o mal sai, o mal não vai ficar. Glórias a Deus. O último pedido de Jabes é uma estratégia brilhante para manter uma vida abençoada. Ele ora: me preserve do mal. Note que, aleluia, centenas de anos antes de Jesus concluir a oração do Pai Nosso, dizendo: não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal. Jabes orou exatamente, aleluia, como Jesus. De tudo que aprendemos sobre Jabes, é o que mais nos chamou a atenção, é isso aqui: a tentação. Glórias a Deus. Livra do mal. Se livra do mal, não tem tentação. Amém, igreja? Amém. Talvez não foi a mensagem que a igreja queria, mas foi que o Espírito Santo de Deus ele trouxe nessa tarde. Você que está aí atrás da blusa preta, se prepare. Não vim trazer entregado para o Papai Noel, mas se prepare para o que Deus vai fazer na tua vida. Ele vai cumprir com uma promessa. Tem um tempo que ele te fez uma promessa. Até você, alguém chegou assim e disse: o vaso falou, mas não foi de Deus. É porque só se cumpre no tempo de Deus. Mas ele vai te levar em lugar que tu nunca pensou que ia. Ele vai mudar a tua história. Alguém vai olhar para você. Deixa eu dizer mais: aquelas pessoas que muitas vezes não acreditam em você, é a primeira que vão dar testemunho do que Deus fez na tua vida. Porque Deus, nessa tarde, Ele está dizendo: o milagre que Ele vai fazer na tua vida vai virar notícia. O milagre que Ele vai fazer na tua vida, alguém que não acredita em você, alguém que muitas vezes te julga pela aparência, é a primeira que vai dar testemunho do que Deus fez na tua vida. Ele é fiel e Ele cumpre. Deus, Ele é fiel e Ele vai cumprir. Amém? Eu agradeço a oportunidade, pastor Lucas. Oh, glória a Jesus! Vamos aplaudir o Senhor nessa tarde, né? Estou bastante feliz, né? Porque vale a pena a gente vir para a igreja, né? A gente muitas vezes chega na igreja com tantas coisas na mente, tanto problema, mas Deus, Ele cuida de cada um de nós, né? Ele sabe como foi que você chegou hoje, né? Mas eu tenho a convicção que você vai sair de outra forma, porque enquanto nós estamos aqui, Deus está trabalhando no meio de nossa família, né? Então, fico feliz, agradeço muito ao pastor José Alves, juntamente com a missionária Alvanir, né? Então, que Deus continue abençoando esse casal, né?
a irmã Gerlane, né? Foi através da nossa irmã Gerlane que o senhor esteve aqui hoje, né? Porque eu não tenho o telefone nem do senhor nem da missionária, né? Eu não sei, né? Não, eu não sou muito de mexer em Face, não, tá? Eu sei. A senhora é uma bênção, amém? O José Alves, a gente vai chegar lá também, viu? É assim, dirigente Rayane, né? Do jeito que vocês vieram para cá, a gente vamos para lá, viu? E para chegar até ali é pertinho, é perto demais, né? Para quem já sinto o feito eu já andei, é logo ali, né? Sabe como é o ali? Matuto, né? Tá chegando, rapaz, é logo ali, ali, deixa eu chegar. Esse ali, haja paciência, né? Eu sei. Uma vez andei 4 horas a pés dentro do sítio, chovendo, com sapato cavalo de aço. Já teve isso? Oh, meu Deus do céu, viu? Tinha que ser sapato cavalo de aço para pisar naquela lama vermelha. E quando eu puxava o pé, era 1 quilo de barro que vinha aqui, viu? Mas passei por muitas coisas boas para levar a palavra de Deus, né? Enfrentando o mar, muitas coisas. Inclusive, até hoje eu não sei. O pastor que andava comigo, ele dizia: cuidado com o guará, que tem um guará dentro das canas, eu não sei que guará é esse, e eu não podia pisar em nada. E ele disse: cuidado com o guará, e eu nunca vi guará na minha vida. Mas nós fizemos a obra de Deus naquele lugar, onde a igreja lá não tinha isso aqui não. Luz era apenas um botijão de um lampinho aceso, só aqui no altar. O púlpito era um pirou, mas os crentes eram cheios do Espírito Santo. Não tinha luz não, canto nenhum ali. Eu não sei como é que os crentes começavam a ouvir a palavra, mas valia a pena, viu? Chegava irmão de cavalo, viu? Irmã de roupa e com bota no pé, cheio de lama, viu? Eram uns irmãos que chegavam no paletó maior do que ele. Eu dizia aí, o defunto era maior, só sendo, viu? Às vezes eu ficava até na dúvida, uma lapa de paletó grande, enquanto que o outro vinha com a gravatinha pequenininha. Eu disse: mas tem nada não, viu? E eu estava no meio, né? Nessa época eu andava apenas com um paletó. Um paletó. Só tinha um paletó na minha vida. Era de dia, de tarde, de noite, né? E fizemos a obra ali com carinho, né? E eu sou, juntamente com esse pastor, nós fundamos a Assembleia de Deus lá em Cachoeirinha, que naquela época não tinha. Então eu sou uma das pessoas que estava ali naquele fundamento. Mas vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor, né? Porque um dia, pastor José, a gente tem idade de conversar muito. E você sabe que quando a gente chega a uma determinada idade, não falta história para contar. Aí a gente tem que torar uns 2 botijões de café, né? Um prato de papa para mim, para o senhor, né? Porque quando a gente chega à idade, é comendo papa mesmo, né? Então, bolacha, rosquinha, essas coisas, para a gente passar uma vigília conversando. Porque é muito bom a gente ouvir os mais idosos. Você sabe que eu sinto uma falta, sabe de quem? Do meu pai. Já foi embora, faleceu uns 3 anos atrás. Mas às vezes meu pai contava a mesma história que ele já contou. E dizia assim: olha, tu tá lembrado, rapaz, fulano de tal, não sei o que, aquela. Aí eu olhava assim: tu tá lembrado? Aí eu dizia: ah, sim, tá bom. Eu tô lembrado como?
Ele conta uma história de 1940, aí eu sabia de nada o que estava acontecendo. Aí ele dizia, naquela época era assim, rapaz, tu tá lembrado? Tô lembrado não, mas eu tenho que dizer, eu me lembrei agora. Mas me lembrei não, mas somente para fazer a companhia com os idosos. A gente tem que ser, como é que se diz, a gente tem que ser humilde, atencioso com os idosos. Tem muitos pais que não têm tem muitos filhos que não escutam seus pais. Muitas vezes, pastor, o filho está perto do pai, mas está conectado com uma pessoa de muito longe. Então valorize os seus pais quando está perto, porque você não sabe a dor na alma, o que é perder um pai e uma mãe. Amém? A gente já falou muito, já estamos cansados. Pastor Samuel está mais novo, né? Ele vai orar e vai nos dar bênção. Amém? Obrigado a todos por ter chegado. Amanhã de noite nós temos culto. E na outra quarta-feira, meu Deus do céu, vai ser bênção. Meus abençoe a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, que hoje também temos culto lá no alto do atendimento real, né? Hoje tem culto de doutrina lá. Não para faltar não, mas irmão Jadson, em nome de Jesus. Os irmãos aí são uma bênção do céu. Então hoje à noite estaremos concluindo o estudo lá que a gente fazia. Segunda-feira agora, dia 14. Já estão dizendo que vocês não vão. Eu disse, vai, a comissão vai em nome de Jesus, né? Então dia 14 vai ser a inauguração lá da nossa congregação do Alto da Balança. Amém? Amém ou não, amém, irmão? Eu estou dizendo que a comissão aqui não vai. Vai, rapaz, não vai o quê? Vai não, pastor, só vai o pastor e a mulher dele. E olha. Mas eu creio que vai todo mundo. Tem um bom dos irmãos vai estar lá adorando a Jesus. Amém? Vamos orar, irmão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus. Nesse momento, Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra tremenda, Senhor. Pelos louvores que foram entoados ao teu nome nesta noite, nesta tarde, Senhor. Então somente o Pai continua abençoando o preletor, Senhor, a sua esposa, Senhor, toda essa igreja, Pai. Abençoa também a dirigente, nosso pastor presidente, todos que vieram nessa tarde te adorar e te exaltar, Senhor. Que apresentamos também nesse momento, Pai, o pedido de oração pelo filho de Vera, Senhor. Nesse momento, Pai, que o que o homem não pode fazer, nós cremos no sobrenatural. Cremos que o Senhor pode fazer, Senhor. Então opera maravilhas em nosso meio, Senhor. Leva-nos em paz para a nossa casa. Acampa os teus anjos ao nosso redor. É tudo isso, Deus, que te peço e te agradeço. A igreja diz: amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Divino Espírito Santo seja com toda a igreja, não só agora, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe. Todos não cessem na paz do Senhor, seu irmão, e diga para ele: foi bom você ter vindo, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Você não escolheu o caminho mais fácil, você abençoou o próprio caminho, você expandiu os limites do que é possível. A capacitação para o seu trabalho está aqui. Venha estudar conosco na Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina. Você que não veio, perdeu. Agora vem a próxima semana. Isso aqui não era só uma avenida que tinha no É. E agora eles são cuidados, né? Mas a localização que você não leva não, era aqui mesmo. É. Nessa localização aqui. É, a gente sai daqui não. Ô, olha, vem de novo, quarta. Pronto. Tá certo. Tá bom. Ó, pastor Zé aqui, ó. Seu Zé aqui, os bastidores. Ei. Deixa. Essa é a Nani, né? Amém.
Thalita. Tô gravando. A gente já tá entrando. Quer falar mais alguma coisa? Obrigado por ter vindo, viu? Venha mais vezes. Não, é filmando, tirando foto.